TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Olá, amigos de Portugal. É uma alegria estar com vocês novamente na TV Batuíra Portugal e no Grupo Espírita Batuíra de Algés, nas proximidades de Lisboa. Aqui quem fala é Geraldo Lemos Neto, do Portal Saber Espiritismo em Belo Horizonte, na companhia do nosso amigo Marco Gandra. Vamos transmitir hoje, ao vivo, para os amigos portugueses, o tema Jesus, o Mestre, e Chico Xavier, o Apóstolo. Mas antes, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe hoje e sempre. Amado Jesus, abençoe as nossas iniciativas de orar e estudar contigo os ensinos da doutrina dos Espíritos, que vem nos consolar e esclarecer acerca de todos os assuntos, revivendo a tua vivência evangélica no mundo, a boa nova de sabedoria e amor com que nos deixaste o roteiro sublime de ascensão espiritual. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. E assim seja. Bem, queridos amigos, vamos então dar sequência ao tema Jesus, o Mestre, Chico Xavier, o Apóstolo. Lá nas Sagradas Escrituras, vamos ver no Velho Testamento a palavra de Joel, no capítulo 2, versículos 28 a 29, que é repetida no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 a 18, o seguinte: Nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei do meu espírito por sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias, espalharei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Claramente estamos vendo aí o selo da transição planetária, que é a mediunidade. Nos últimos tempos, ou seja, nos tempos de transição planetária, entre o mundo de expiação e de provas, a caminho do mundo de regeneração, disse o Senhor que espalharia do seu espírito sobre toda a carne, falando em profetizar, em visões, em sonhos, e assim ele estava a dizer sobre a faculdade mediúnica de mediunidade, de profetização ou presciência, ou mesmo a faculdade mediúnica de desdobramento espiritual através dos sonhos, também outras faculdades mediúnicas, como aquelas ligadas à clarividência e clareaudiência. E assim, o Senhor avisa, através do profeta Joel, e que foi repetido no Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, no Novo Testamento de Jesus, que todos os servidores e servidoras de Jesus poderiam profetizar ou poderiam exercer a faculdade mediúnica. E, portanto, esta é a característica do ápice da transição planetária. A disseminação em todas as partes da faculdade de comunicação com os espíritos. E, por excelência, a mediunidade é esta faculdade que Allan Kardec
veio tanto nos esclarecer a respeito. E é com Chico Xavier, no século XX e início do século XXI, no Brasil, que ela atinge naturalmente o seu ápice. Uma vez que, com este servidor do Cristo, vamos identificar todas as faculdades mediúnicas disponíveis e catalogadas pelo codificador do Espiritismo, Allan Kardec, em França do século XIX, sabendo nós de antemão que um e outro são o mesmo espírito em oportunidades reencarnatórias distintas, mas com a mesma missão de cumprir o seu apostolado renovador, trazendo ao mundo o Consolador prometido pelo Cristo. Vamos ver esta última passagem do Evangelho de João Evangelista, que está precisamente no capítulo 21, no final do seu Evangelho, em que Jesus, Nosso Senhor, materializado na terra pela última vez, às margens do lago de Genezaré, na Galileia, estava a conversar com João Evangelista. Mas Pedro se enciuma, sente ciúmes e se aproxima. Vendo João, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e este? Que será dele? Respondeu-lhe Jesus: Que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Segue-me tu. Correu, por isto, o boato entre os irmãos de que João não morreria. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. É muito linda essa passagem, uma vez que vemos claramente aí que Jesus, ao se despedir da terra, materializado pela última vez, escolhe o seu apóstolo querido, João Evangelista, para dar-lhe instruções. Tanto é assim que Pedro, ao se enciumar e se aproximar de Jesus, ele lhe pergunta a Jesus o que seria de João Evangelista. E o próprio Jesus responde que importaria a ele que João Evangelista ficasse na terra até que ele, Jesus, voltasse. E mostrando a Pedro que a tarefa de Pedro era outra, disse-lhe: Que te importa a ti? Segue-me tu. E, de fato, vamos ver que as tarefas foram muito distintas. Mas o próprio João Evangelista conclui o seu evangelho esclarecendo o assunto, dizendo que correu por isto boato entre os próprios discípulos do Cristo de que ele, João, não morreria jamais. E, como a dar-nos uma visão antecipada do que seria a sua própria tarefa futura, ele escreve que Jesus fez ainda muitas outras coisas e que, se fossem todas elas escritas uma por uma, nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se devessem ou se deveriam escrever sobre ele. Ou seja, João Evangelista, o apóstolo querido, o discípulo amado do Cristo, encerra o seu evangelho dizendo que, no futuro, a sua própria tarefa aqui na Terra estaria ligada a escrever livros que conteriam os feitos do Cristo. Ora bem, amigos, qual outra personalidade terrena executou esta tarefa, senão a dupla Allan Kardec e Chico Xavier? Allan Kardec no século XIX e Chico Xavier no século XX. Lembrando que
de Allan Kardec, se formos contar todos os anos da Revista Espírita, considerando-as como um livro, teremos 33 livros escritos por Kardec sobre a codificação e os princípios básicos da doutrina dos espíritos. E com Chico Xavier, temos até hoje 533 livros já publicados, segundo a nossa última atualização na casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo. Outro fato que vai atestar esta ligação fundamental entre o apóstolo João Evangelista, Allan Kardec e Chico Xavier está escrito pelo espírito de Humberto de Campos no livro Crônicas de Além Túmulo, na mensagem intitulada A Ordem do Mestre, em que Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, nos esclarece uma reunião havida na espiritualidade maior antes da chegada do século XIX. E lá ele nos descreve que Jesus, nosso Senhor, havia chamado à sua presença João Evangelista, o apóstolo, e tomado satisfações dele, perguntado a ele o que havia sido feito na terra de seus seguidores. E João estava, àquela ocasião, bastante desanimado, falando com Jesus acerca das inúmeras perseguições aos reais servidores dele, que haviam baixado a terra e que, ao longo dos séculos e dos dois últimos milênios, haviam sido perseguidos e mortos, queimados e até mesmo crucificados. E Jesus pergunta a ele se ele estava desanimado e ele afirmativamente diz que sim. Mas o próprio Cristo não estava desanimado e lhe responde: se os vivos nos traíram, meu discípulo bem-amado, mandarei que os mortos falem na terra em meu nome. Deste Natal em diante, meu João, descerrarás mais um fragmento dos véus misteriosos que cobrem a noite triste dos túmulos, para que a verdade ressurja das mansões silenciosas da morte. Veja bem que aqui Jesus revela a João Evangelista, na alta espiritualidade, que a partir daquele momento ele mandaria que os mortos falassem. Estava ali inaugurado o Consolador prometido por ele mesmo e consignado no Evangelho de João, capítulo 14, quando ele havia escrito que Jesus enviaria outro Consolador que nos faria lembrar de tudo quanto Jesus havia dito e também nos esclareceria sobre todas as coisas. E naquela ocasião, então, nosso Senhor encomenda a João Evangelista a tarefa de descerrar mais um fragmento dos véus misteriosos que cobrem a noite triste dos túmulos, para que a verdade ressurgisse das mansões silenciosas da morte. E assim, de fato, ocorre através da mediunidade. E ele completa o seu dizer falando a João: os que já voltaram pelos caminhos ermos da sepultura retornarão à terra para difundirem a minha mensagem, levando aos que sofrem, com a esperança posta no céu, as claridades benditas de meu amor. Esta é, de fato, a cara do espiritismo cristão, que veio, na sequência, ser materializado na Terra pelo trabalho hercúleo da codificação de Allan Kardec, o amado professor Rivail, na França do século XIX, e, em seguida, no seu retorno à Terra do século XX,
em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, no coração do Brasil. Aí vemos uma imagem de Chico Xavier às vésperas do Natal, consolando os irmãos rancenianos da colônia Santa Marta, em Goiânia, ao lado de Dona Elba, que era diretora da colônia de rancenianos, e também ao lado de nossa querida amiga, Dona Maria Eunice Meirelles. Agora, uma mensagem que vamos ver, também do espírito de Humberto de Campos, que foi escrita por Chico Xavier e colocada no livro Cartas e Crônicas, que é a mensagem que fala sobre o Réveillon do século XVIII para o século XIX, em que ocorrera uma reunião espiritual com os gênios da sabedoria e do amor, da intelectualidade e da cultura de todos os povos, com a presença, naturalmente, de vários emissários do alto e também de várias personalidades que estavam, naquela ocasião, encarnadas na Terra, tais como o espírito de Beethoven e também o espírito de Napoleão Bonaparte e, dentre outros, a figura excelsa daquele que seria, alguns anos mais à frente, o nosso codificador Allan Kardec. Esta mensagem se chama Kardec e Napoleão. Está, como eu disse, no livro Cartas e Crônicas do Espírito de Humberto de Campos. Ao final da mensagem, Humberto de Campos se refere àquele espírito iluminado que voltaria anos à frente na pele do professor Rivail, como o codificador Allan Kardec. Humberto de Campos se refere a ele como o apóstolo. Vejamos bem o trecho da mensagem. Cânticos de alegria e esperança anunciaram nos céus a chegada do século XIX, e enquanto o Espírito da Verdade, seguido por várias cortes resplandecentes, voltava para o alto, o apóstolo, que seria Allan Kardec, sustentando Napoleão nos braços, conchegou de encontro ao peito. Novamente, outra cena de Chico Xavier na colônia de rancenianos da cidade de Goiânia, Goiás, Brasil. Agora, uma outra mensagem a respeito do próprio Allan Kardec, que o espírito de Emmanuel vai escrever através de Chico Xavier, constante do livro A Caminho da Luz, na página 194 da 23ª edição. Sobre Allan Kardec, Emmanuel assim se refere ao codificador. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta, compenetrado de sua missão consoladora, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. Claramente, outra mensagem revelatória da ascendência espiritual daquele que seria no mundo Allan Kardec, como um dos mais lúcidos discípulos do Cristo, que baixaria ao planeta, compenetrado então da sua missão consoladora, dando cumprimento assim à ordem do Mestre, que havia lhe incumbido de cerrar o véu que encobre a triste noite dos túmulos, definitivamente encerrando assim os mistérios que encobrem a morte do corpo físico. E assim abriria ele, a partir de 1804, ao renascer, em Lyon, na França. E mais precisamente, 50 anos depois, em 1854,
quando começaria a trabalhar na codificação do Espiritismo, abrindo assim caminho ao Consolador, à grande voz do Consolador, prometido ao mundo pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece no seu capítulo 6, item 6, da mensagem das instruções dos Espíritos, que é a mensagem sobre o Cristo Consolador. E lá, em Paris, em 1861, o Espírito da Verdade escreveu: estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Veja bem, o próprio Espírito da Verdade, dizendo aos amigos espíritas que seguiam Allan Kardec na Terra, que ele estava com eles e que o meu apóstolo, ou seja, o próprio, se referindo ao próprio Kardec, como apóstolo, vos estaria, ou lhes estaria a instruir. Muito clara esta menção. Aqui vemos uma imagem querida de Chico Xavier com a Dona Aparecida no Hospital do Fogo Selvagem, em Uberaba, ao lado de nossa querida Márcia Bacelli, distribuindo rosas aos circunstantes. Outra mensagem de teor significativo que vai mostrar a divina ligação entre Jesus, o Mestre, e o seu apóstolo querido, o seu discípulo amado. Ela está no livro Opinião Espírita, na sua 5ª edição SEC, página 23 a 25, e é dada pelo Espírito de Emmanuel. O título da mensagem é O Mestre e o Apóstolo. Luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe restaurou a palavra. Vejamos aí, novamente, Emmanuel se refere a Allan Kardec como o apóstolo que havia retornado à Terra, restaurando a palavra do Cristo. Jesus, o mestre, Kardec, o professor. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estarão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus a porta, Kardec a chave. A aí nova imagem do querido Chico Xavier ao lado de Dona Aparecida, com os internos do Hospital do Fogo Selvagem, na cidade de Uberaba. A instituição esta que foi sempre ajudada e também auxiliada pelo missionário do amor, Chico Xavier. E agora vamos a refletir. O Espiritismo e os seus desafios nos tempos atuais, a caminho do mundo de regeneração. Na própria introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec escreveu: o estudo do Espiritismo é imenso. Liga-se a todas as questões da metafísica e da ordem social. É todo um mundo novo que se abre ante nós. Será de se espantar que ele exija tempo, e muito tempo, para sua realização? Claramente, Kardec estava a indicar que o primeiro passo para a consecução revelatória do Consolador estava dado, mas não o último, e que haveria de esperarmos outros passos a seguir, porque ele exigiria, naturalmente, muito tempo para ser realizado na face da Terra. Nesta outra fotografia, vemos nosso Chico Xavier fazendo o seu habitual culto da fraternidade, da solidariedade, na Vila do Pássaro Preto, em Uberaba, ao lado dos queridos amigos, Dona Zilda e seu Ícar Batista, o casal
que com ele dirigia o Grupo Espírita da Prece de Uberaba, e no seu lado esquerdo, Dona Yolanda César de São Paulo, mãe do espírito de Augusto César Neto, que, através de Chico Xavier, esclareceu tantos jovens. Todos os sábados, às 14h15, Chico Xavier se reunia junto do povo sofredor e aflito, fazendo breve culto do Evangelho de Jesus e ensinando os princípios básicos da doutrina espírita para, a seguir, nas próximas 2 horas, fazer naturalmente a distribuição de dinheiro, benesses econômicas e também no sentido de distribuição de cestas básicas, presentes, brinquedos às crianças, cobertores na época do frio, distribuições também na época do Natal, no Dia das Mães, no Dia dos Pais e também em outras ocasiões festivas, sempre dando recursos àqueles que mais sofriam e mais dependiam das ajudas materiais, consolando os aflitos e sobrecarregados. Agora vamos ao Allan Kardec outra vez, na Revista Espírita, na mensagem escrita em Sétif, na Argélia, no ano de 1861. Ela foi dada pelo espírito de São José, o abnegado pai de Jesus. E ele previu, em 1861, Deus dará um corpo a alguns espíritos superiores, e eles pregarão o evangelho puro. Um novo Cristo virá, ele porá fim a todos os abusos que duram há muito tempo, e reunirá os homens sob uma mesma bandeira. Se Deus vos deixar viver bastante tempo, vereis pregar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo pelo novo missionário de Deus. E uma grande mudança será feita pelas pregações desse Filho bendito, A sua palavra poderosa, os homens de diferentes crenças dar-se-ão as mãos. Glória a esse divino enviado, que vai restabelecer as leis mal compreendidas e mal praticadas do Cristo. Glória ao Espiritismo que o precede e que vem esclarecer todas estas coisas. Veja bem, está claro aqui que, em 1861, o espírito de São José, pai de Jesus, estava a se dirigir aos espíritas da França, dizendo que, no futuro breve, estas coisas aconteceriam, vários espíritos superiores tomariam corpo para cumprir as determinações do alto. Está claro que o Espiritismo, a chegada do Consolador, precederia a vinda desse verdadeiro novo missionário de Deus, que pregaria o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Se eles, naquela ocasião, pudessem viver bastante tempo, em 1861, até o século seguinte, eles viriam o que estava a ser predito. E viriam as pregações desse Filho bendito, que reuniria em torno de si os homens de diferentes crenças e que eles dar-se-iam as mãos. E, de fato, vamos ver isto acontecer na vida de Chico Xavier, pois que todos o procuravam, de todas as crenças, de todas as religiões, de todos os backgrounds, não importando a sua origem, se de diversos estados, cidades do Brasil ou mesmo do exterior, aí de Portugal, da América Latina, da França, da Espanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Canadá, do México, até mesmo do Japão, várias pessoas o procuraram. E não importando as suas origens, fossem elas judias
ou budistas, hinduístas, católicos, protestantes ou crentes, ou mesmo seguidores das religiões do sincretismo afro-brasileiro, como a Umbanda, e podemos até dizer que os espíritas cristãos mesmo eram quase que a minoria, os que vinham a Chico Xavier buscar ajuda ou orientação. Portanto, esta previsão do espírito de São José perfeitamente se cumpriu na vida e na obra de Chico Xavier. Vamos ver aí mais um detalhe da sua distribuição fraterna dos sábados de tarde na vila do Pássaro Preto, em Uberaba, onde gentilmente ele recebia um por um, beijava-lhes as mãos com muita humildade, sempre transmitindo a eles algum dinheiro e também cestas básicas, mantimentos e outras facilidades materiais. Agora, também outra mensagem da Revista Espírita, desta feita escrita pelo espírito de Fenelon, na cidade de Constantinopla, hoje Istambul, dada em dezembro de 1861, e que esclarece perfeitamente que este missionário viveria no século XX. Veja o que o espírito diz. É ao 20º século que está reservado o retoque da humanidade. Todas as coisas que vão aqui se cumprir não são senão as preliminares de grande renovação. Veja bem, ele está a dizer que tudo aquilo que estava sendo feito em França, na codificação do Espiritismo, não somente por Allan Kardec, mas por todos os seus seguidores, filósofos, escritores que também nos legaram grandes livros sobre a doutrina dos espíritos no século XIX, todas essas coisas que estavam ali se cumprindo na Terra não seriam senão as preliminares da grande obra. E é, de fato, a grande obra de Chico Xavier que estava a se prever. Tanto é assim que o Espírito completa. O homem, chamado a completá-la, ainda não está amadurecido para cumprir sua missão, mas ele já nasceu e sua estrela apareceu na França marcada com uma auréola. Veja que interessante esta mensagem. Vamos ligá-la, por exemplo, à mensagem Kardec e Napoleão do espírito de Humberto de Campos, em que relata a reunião do Réveillon do século XIX, em que aquele que seria Allan Kardec, o espírito que seria Allan Kardec, que não tinha ainda reencarnado em Lyon, em 1804, ele aparece nimbado de luz, com uma coroa, com uma auréola de luz sobre a sua cabeça e também portando um cetro de luz. Então, está bem aqui caracterizado que a sua estrela apareceu na França marcada por uma auréola. E, de fato, ele vai reencarnar em Lyon, nascendo em 3 de outubro de 1804, para cumprir a sua missão toda até o dia 31 de março de 1869. Mas, como sabemos, pelo próprio Kardec, no livro Obras Póstumas, especialmente no subtítulo A Minha Missão, a sua obra não estaria completa e, portanto, não estaria amadurecido ainda, porque o Espírito da Verdade lhe revela que se ele pudesse ficar no corpo 200 anos, ele não sairia da Terra. Mas como isso era impossível pelas leis naturais, ele precisaria voltar o quanto antes ao mundo espiritual para se preparar por um pouco tempo no mundo espiritual para, em sequência, retornar ao mundo, dando cumprimento à sua segunda e mais importante etapa complementatória do Espiritismo.
Aqui estamos no Grupo Espírita da Prece, eu cumprimentando nossa querida Dona Zilda Batista, e Chico está a beijar a esposa de Bacelli, nossa querida Márcia Queiroz Bacelli. Agora, no ano seguinte, Allan Kardec vai colocar na Revista Espírita, do ano de 1862, uma mensagem do espírito do filósofo Balouse, dada em Paris neste ano de 1862. Tereis para os tempos chegados um espírito superior que dirigirá o movimento do conjunto e dará uma coesão poderosa às forças esparsas do espiritismo. Esperai e orai, porque o tempo é chegado e o novo Messias não faltará. Deus saberá designá-lo a seu tempo. Aliás, será por suas obras que ele se afirmará. Claramente, a característica dos espíritos superiores para serem reconhecidos é precisamente serem reconhecidos pela sua obra. E quem mais poderia ser reconhecido por uma obra ciclópica e de profunda significação, na sua mais pura humildade, na sua mais bela renúncia, na sua dedicação extrema à causa espírita cristã, no seu amor a todos nós que o seguimos, senão Francisco Cândido Xavier, como visto aqui no dia 17 de julho de 1987, em sua casa de Uberaba. Aqui estava eu a entrevistá-lo sobre a sua própria missão, e ele aqui estava a me revelar qual foi a tarefa para a qual ele havia nascido, que inicialmente foi se multiplicando. Disse-me ele, nesta ocasião, que ele havia nascido para trazer ao mundo 30 livros. E até hoje já são mais de 533 livros. Ora, não é isto a multiplicação dos pães e dos peixes de Jesus Cristo? Aquela mesma que ocorreu nos montes da Galileia e que está hoje a se multiplicar na forma de livros, tal como havia sido previsto pelo próprio João Evangelista, o discípulo amado, o apóstolo querido, na sua parte final do Evangelho, a Boa Nova que escreveu no capítulo 24. Vamos ver outra mensagem a dar notícia deste mesmo assunto. Desta feita é a mensagem do Espírito de São Luís, dada em Paris, em 1862. E ele disse: venham, meus amigos, confirmar a esperança dos altos destinos que esperam o Espiritismo. Esse glorioso futuro que vos anunciamos será realizado pela vinda de um Espírito superior que resumirá, na essência de sua perfeição, todas as doutrinas antigas e novas e que, pela autoridade de sua palavra, unirá os homens às crenças novas. Semelhante ao sol levante, dissipará todos os obstáculos amontoados sobre a eterna verdade. Uma clara referência à sua missão de apóstolo consolador, que é o ressurgir da verdade. E vejam como a caracterização que o Espírito de São Luís dá à missão inicial deste Espírito é perfeitamente encaixada no início da vida humilde e simples de Chico Xavier em Pedro Leopoldo, no estado de Minas Gerais, no Brasil. O começo de todas as coisas é obscuro e vulgar. O que é pequeno cresce. Nossas manifestações, acolhidas de início com desdém,
violência ou indiferença banal da curiosidade ociosa espalharão as ondas de luz sobre os cegos e os regenerarão. A hora não está longe em que o divino enviado alegrará o mundo. E eu sou dos que testemunharam isto. E Chico Xavier, de fato, alegrava a todos. A simples presença dele já espalhava entre nós uma onda de alegria inefável. Era de se ver aqueles rostos sofridos, de pessoas aflitas, sobrecarregadas, não somente do ponto de vista material, mas essencialmente do ponto de vista moral. Aquelas que estavam sofrendo a perda de seus entes queridos em recentes acidentes ou mesmo em trágicas desencarnações coletivas e que buscavam Uberaba e antes disso o Pedro Leopoldo com avidez na alma a fim de serem consoladas. E a simples chegada de Chico Xavier no recinto, seja no recinto dos Centros Espíritas em Pedro Leopoldo, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, o Grupo Espírita Meimei, ou o Centro Espírita, o Grupo Espírita Sheila. E também em Uberaba, a Comunhão Espírita Cristã e também, e principalmente, o Grupo Espírita da Prece de Uberaba, era de se ver a alegria geral que se estampava nos rostos e nos corações de todos. Bem assim, vencendo as críticas, o desdém do início de sua tarefa messiânica, logo quando explodiu a sua mediunidade em 1927 em Pedro Leopoldo, quando ele foi violentamente perseguido por integrantes da Igreja Católica Romana e também pelos céticos de todas as ordens. Novamente, uma imagem nossa com ele em 1987. E aqui vamos ver a confirmação do retorno de Allan Kardec na pessoa de Chico Xavier. Na revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, de 15 de março de 1910, portanto, alguns dias antes, pouco mais de 2 semanas antes do nascimento de Chico Xavier, em 2 de abril de 1910, em Pedro Leopoldo. Este comentário é o comentário do editor da revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, do mês de março de 1910. Isto ele explica por quê. Até o ano de 1908, aproximadamente, os centros espíritas da cidade do Rio de Janeiro haviam se acostumado a receber as orientações mediúnicas através de diversos médiuns do espírito do codificador Allan Kardec, que o fazia desde o final do século XIX. E, precisamente, em 1910, o comentário do editor da Fé diz o seguinte: de alguns anos, contudo, para cá, a voz amiga e experiente de Allan Kardec cerrou de se fazer ouvir, e algumas comunicações esparsas que têm aparecido, firmadas com o seu nome, denunciam, tanto no estilo quanto nos conceitos, a suspeição de sua origem. Tudo assim parece fazer crer que Allan Kardec já voltou à carne. E, de fato, vamos ver a confirmação disto na reunião especial comemorativa do aniversário de Allan Kardec na sede da Federação Espírita Brasileira, no dia 3 de outubro de 1919, na Rua Passos 30, no centro da cidade do Rio de Janeiro, na sede da Federação Espírita Brasileira, quando, através do médium, a comunicação do espírito de Santo Agostinho se deu. E ela
é clara a este respeito. Ele diz: Allan Kardec, em obediência a novas instruções, entre vós, de novo, se encontra para dar maior amplitude à doutrina salvadora da humanidade. O médium foi o abnegado Albino Teixeira, que, ao desencarnar, vai ele próprio escrever, através de Chico Xavier, quase 120 mensagens ao longo do seu apostolado. E nesta mensagem, recebida por ele do Espírito de Santo Agostinho, no dia 3 de outubro de 1919, está a afirmar que Allan Kardec, em obediência a novas instruções, entre vós, ou seja, entre os encarnados, de novo se encontrava para dar mais amplitude à doutrina salvadora da humanidade, que é o Espiritismo. De fato, a esta época, Chico Xavier, com 9 anos de idade, estava como a planta tenra a crescer, regada aí pela água viva do amor dos amigos espirituais, sob a proteção de Jesus, na face da terra. O mesmo médium vai receber do espírito de Ismael, que é o guia espiritual do Brasil, a mensagem que vai ser constante da revista Reformador da FEB, Federação Espírita Brasileira, publicada no mês de abril de 1920. Portanto, quase 6 meses, ou quase no ano seguinte àquela mensagem anterior, em que se prevê o início, para breve, da missão extraordinária de consolação e esclarecimento que viria através da mediunidade ímpar de Francisco Cândido Xavier. O espírito de Ismael, pelo médium Albino Teixeira, assim se expressou: a árvore do Evangelho, semeada há 2000 anos na Palestina, eu a transplantei para o rincão de Santa Cruz, onde o meu olhar se fixa, nutrindo o meu espírito a esperança de que breve florescerá, estendendo a sua fronde por toda a parte e dando frutos sazonados de amor e de perdão. E, de fato, vamos ver isso acontecer a partir de 7 anos depois, em 1927. Vejamos o que ocorreu em maio de 1927. A irmã de Chico Xavier havia irmã mais velha, chamada Tiquinha, Dona Maria da Conceição, havia entrado em surto psicótico pela influenciação da obsessão espiritual de vários espíritos perseguidores. O pai dele e seus irmãos haviam tentado todos os recursos para a sua melhoria, recursos médicos e também religiosos do catolicismo e de outras correntes da religiosidade humana, mas com insucesso. O pai de Chico recorre então a um amigo que traz a Pedro Leopoldo o casal José Hermínio e Dona Carmen Pena Perácio, que eram espíritas de Belo Horizonte e que foram, a pedido de um amigo de Santa Luzia, acudir a família de Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Fizeram a primeira reunião no dia 7 de maio de 1927 e viram ali que Chico Xavier, com 17 anos de idade, tinha uma grande missão. A própria Dona Carmen Pena Perácio vai dizer depois que viu sobre a cabeça de Chico Xavier uma chuva de livros vertida do mundo espiritual. Quando retornaram a Belo Horizonte, foram se consultar com seu amigo e orientador espiritual, o médium da cidade de Corinto, Pascoal Comandute. E Comandute vai dizer mais tarde, vai escrever também, aliás, vai falar depois, através da mediunidade psicofônica de Chico Xavier, anos à frente,
em mensagens constantes dos livros Vozes do Grande Além e Instruções Psicofônicas. Mas aquela época, em 1927, encarnado ainda e médium detentor de grandes possibilidades mediúnicas, mandou que o casal Perácio vendesse tudo que tinha em Belo Horizonte e se mudasse para Pedro Leopoldo para assistir pessoalmente o início da mediunidade daquele jovem Francisco Cândido Xavier. Disse ele: Chico Xavier possui recursos mediúnicos múltiplos. Está cercado de falanges tão poderosas como as que assistiam Jesus. Esse menino assombrará o mundo. Escreverá ele mediunicamente centenas de livros e será intransigente defensor e divulgador do Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Viverá muito. Desencarnado, não terá substitutos. Da mesma forma que Jesus, Chico é único do planeta. Só ele, em encarnação posterior, poderá retomar o leme e dar continuidade à obra específica que lhe foi confiada pelo Altíssimo. Poderá ter, em princípio, sucessores. Substitutos, reafirmo, jamais. Dito pelo médium Pascoal Comanducci, falando ao casal José Hermínio e Dona Carmen Pena Perácio, em maio de 1927, quando estes voltaram de Pedro Leopoldo após conhecerem pela primeira vez Chico Xavier, então com 17 anos de idade. Este relato foi escrito pelo testemunho do senhor José Jacinto Alcântara, que tive a grata alegria de conhecer. Era frequentador assíduo do Centro Espírita Luz, Amor e Caridade de Belo Horizonte, desencarnou com quase 100 anos de idade, e ele tomou este depoimento pessoalmente de Dona Carmen e do senhor José Hermínio Perácio a respeito dessa revelação do médium Pascoal Comanducci, e ela está também constante do livro do nosso querido Divaldinho Matos, com o título Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Vemos, assim, a tarefa de Chico Xavier, Allan Kardec reencarnado, em sua segunda etapa reencarnatória, no cumprimento da revelação espírita e sua ligação fundamental com o Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, conforme o livro do nosso benfeitor Humberto de Campos. Lá vamos ver Jesus falando a Eliú. Na região do Cruzeiro se realizará a epopeia do meu Evangelho. Ela estará, antes de tudo, ligada ao meu coração. As injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque, acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Fala aí também neste livro a tarefa gloriosa de Portugal, escolhido pela parte dos espíritos superiores e por Jesus, para ser o país da Europa que descobriria o Brasil. Nesta mensagem do livro Deus Conosco, dada no aniversário de morte de Allan Kardec, em 31 de março de 1938, por Chico Xavier, constante do livro Deus Conosco, da Vinha de Luz Editora, Emmanuel, mostrando a sua tarefa como espírito da falange do Espírito da Verdade no século XIX, escreveu: o plano invisível associa-se ao vosso esforço votivo. Também nós nos reunimos em outros planos, tentando projetar uma claridade nova sobre as sombras dos tempos ominosos que agora atravessais. Sim, a grande figura do Mestre deve ser tomada como paradigma pelos obreiros novos.
E aqui, nesta outra mensagem, também o espírito de Emmanuel, agora, como responsável pela obra mediúnica de Chico Xavier, vai escrever: a tarefa evangelizadora continua. A permuta de nomes não importa. Veja bem, é a tarefa que está a se continuar. Inicialmente como Allan Kardec, depois como Chico Xavier. Mas esta permuta de nomes, que de fato ocorreu, mas ela não importa em si. Por quê? Porque cremos no reino divino e pugnamos pela ordem cristã. Desde que reconhecemos a governança e a tutela do Cristo, o nome de quem ensina ou de quem faz não altera o programa. E o programa, obviamente, é do Cristo. Vale, acima de tudo, a execução do programa. E, de fato, nenhum de nós pode contrariar a realidade de que, tanto como Allan Kardec, codificador do Espiritismo, como Chico Xavier, o médium, tá, consolador e esclarecedor do século XX e XXI, este espírito cumpriu fielmente a execução do programa que lhe fora traçado pelo nosso Mestre e Senhor Jesus. Tanto é assim que Emmanuel vai concluir sua mensagem dizendo: a bandeira da cruz prossegue. Em torno de nós há um povo que tem fome do Salvador. E é por isso que devemos nos fixar nesta bandeira da cruz, cuja insígnia é, antes de tudo, Deus, amor, caridade e fraternidade. Por esta razão, a ligação fundamental da obra de Kardec, reencarnado em Chico Xavier no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E assim Emmanuel vai nos esclarecer em 3 de agosto de 1949, em mensagem constante do livro Deus Conosco, Emmanuel revelando o foco de sua tarefa com Chico Xavier e os espíritos amigos, que era preciso criar espírito para o gigante. E, ao se referir ao gigante, diz claramente, ele próprio, que o gigante era o Brasil, que até aquela ocasião estava adormecido acerca de sua grande missão futura, mas que um dia haveria de acordar e se levantar para dar cumprimento à sua soberana missão de esclarecimento sobre a vida eterna, sobre a mediunidade, sobre a sobrevivência do espírito após a morte do corpo, sobre a comunicabilidade dos espíritos com os integrantes da vida reencarnada, sobre a pluralidade dos mundos habitados, sobre a pluralidade das existências, enfim, sobre todos os princípios básicos da doutrina dos espíritos, a revelação da vida eterna. Tarefa esta dada insofismavelmente ao povo brasileiro. No outro livro, Falando a Terra, é um espírito de um inglês, Robert Southey, que no século XVI havia sido o primeiro a escrever a história do Brasil e que, por Chico Xavier, na década de 60, vai escrever: somos aqui lavradores otimistas e felizes, confiados no esplêndido porvir da jovem e vigorosa nação, depósito de firmes esperanças de milhões de espíritos empenhados na regeneração humana. Vejam bem, por trás disso tudo está o empenho de milhões de espíritos empenhados na regeneração humana, conforme revelação de Robert Southey por Chico Xavier. Então, não é de se espantar que a tarefa de Chico Xavier, como apóstolo consolador, como discípulo fiel do Cristo que foi, continua sendo e sempre será,
teve papel fundamental, não somente por sua potencialidade mediúnica, amplamente estudada e falada por todos nós, que tivemos a alegria de conviver e testemunhar a sua vida aqui no Brasil, mas principalmente pelos seus exemplos de amor e caridade, de fraternidade e solidariedade. O Chico Xavier humano acima de todas as coisas, que soube como ninguém amar ao próximo como a si mesmo e amar ao próximo como Jesus nos amou. Então, é de se perguntar qual foi o papel de sua mediunidade diante do processo atual de transição planetária. E aqui vamos ter o recurso do nosso irmão, que é jornalista, já desencarnou, mas que enquanto na Terra era o jornalista Fernando Worm, residente da cidade de Guaíba, nas proximidades de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e que, entrevistando Chico Xavier em diversas ocasiões, escreveu vários livros contendo essas entrevistas. O mais importante dos quais é o livro A Ponte, Diálogos com Chico Xavier, atualmente editado pela Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, e que, concluindo o livro, o jornalista Fernando Worm escreveu: a obra do médium Xavier se constitui num extraordinário trabalho de uma equipe espiritual cujo claro e evidente objetivo é a complementação da terceira revelação, tal como foi prometida por Cristo Jesus. E a própria mãe de Chico Xavier, no livro Cartas de uma Morta, vai revelar qual era a missão de seu filho. Cabe-nos operar o movimento grandioso de restauração das crenças puras. E, de fato, é isto que ele fez. E é isto que todos nós devemos fazer. Não é à toa, portanto, que este homem ímpar, Francisco Cândido Xavier, foi eleito por votação livre dos brasileiros. Na revista Época, no dia 11 de setembro de 2006, como o maior brasileiro da história. Também não é à toa que justamente no dia do aniversário de Allan Kardec, 3 de outubro de 2012, depois de 9 meses de votação pública pela televisão do Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, Chico Xavier foi escolhido em rede nacional através de longa disputa com várias personalidades do mundo cultural, político, econômico, literário do Brasil, e também religioso, e também histórico. Ele foi escolhido por votação majoritária, o maior brasileiro de todos os tempos, recebendo livremente os votos de todo o Brasil, espírita e não espírita. E agora, para encerrarmos as nossas considerações do trabalho de hoje, vamos trazer um trecho da carta que Chico Xavier escreveu à nossa querida Dona Neném Aluoto, que durante 33 anos presidiu a União Espírita Mineira, a Federativa Estadual do Estado de Minas Gerais. Esta carta foi escrita em 8 de março de 1959. E disse ele: somos uma grande família, dispersa em diversos setores de trabalho, com o Espiritismo por nossa bênção de luz. Hoje, cada qual de nós permanece em linha particular de luta, mas amanhã estaremos todos novamente reunidos na vida real, apresentando, cada qual de nós, a soma dos esforços que levou a efeito para nos desincumbirmos dos sagrados deveres com que fomos agraciados, não é mesmo? E assim vamos nos despedindo dos amigos queridos de Lisboa,
sabendo a relevância da vida e da obra de Chico Xavier para todos nós, não somente dentro do movimento espírita, mas também de todo movimento cristão e todo movimento de restauração das crenças puras que é empreendido pelo Consolador prometido por Jesus. Chico Xavier cumpriu a sua missão, deixou-nos um legado de amor e renúncia, de sabedoria e esclarecimentos, de fraternidade e solidariedade que jamais serão ultrapassados. Cumpriu como ninguém a sua determinação de seguir fielmente os passos do Mestre, nosso Divino Senhor, no caminho da verdade e da vida. E resta-nos, aqui na Terra, simplesmente a obrigação de reverenciar-lhe o nome e a tarefa, em gratidão e em amor inefáveis, em reconhecimento sublime pelo esforço de seu legado, e reconhecendo também, por nossa vez, todos nós, a relevância de seus ensinamentos para os nossos caminhos de espíritos imortais, que haveremos de vencer todos os obstáculos na Terra, sejam eles físicos e materiais, espirituais ou emocionais, para, dentro de nós mesmos, fazermos a transição para um mundo de emoções e conhecimentos regenerados que haverão de se sustentar na terra do amanhã, a terra que um dia, certamente, ainda neste século XXI, ingressará no rol dos planetas considerados em regeneração. E, para tanto, vamos orar a Deus neste momento, despedindo-nos dos queridos irmãos de Portugal, da TV Batuíra Portugal, do Grupo Espírita Batuíra de Algés, na proximidade de Lisboa, e todos aqueles que o seguem em Portugal e no Brasil, os amigos também da TV Saber Espiritismo no YouTube, ou do Grupo Espírita Saber Amar no Belo Horizonte, ou da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo. Todos nós possamos nos unir em pensamento, agradecendo a Jesus neste instante, em nome de Deus. Deus nosso Pai, que sois todo poder e toda a bondade, dá-nos a luz do entendimento, para que venhamos a compreender as sublimes instruções, através do Consolador que nos deste, por nosso Senhor e Mestre Jesus, esclarecendo-nos todas as coisas e fazendo-nos lembrar da boa nova do Evangelho do Reino, nas palavras excelsas de nosso Mestre e nosso Senhor. E que o seu discípulo amado, o seu apóstolo querido, Allan Kardec, Chico Xavier, o retorno à terra de João Evangelista, onde quer que se encontre, receba neste momento as flores da nossa eterna gratidão. E em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso Mestre e Senhor, com a presença e o amparo de nossos benfeitores espirituais, e assim seja. TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã.